Olá, paz e alegria. Hoje é dia 24 de maio e nós vamos conhecer um pouquinho da vida de São Vicente de Lérins. Eu falo um pouquinho porque a gente conhece pouco da vida deste santo. Nós vamos conhecer mais dos seus escritos, né? A sua defesa da fé, que ele era um grande polemista, um grande teólogo. Então, São Vicente de Lérins, ele foi um padre da igreja do século V, viveu dos anos 400, né? Era de origem francesa e a gente não sabe muito bem onde ele nasceu, onde ele passou toda a sua infância, mas a gente sabe que no início da sua vida ele foi soldado do exército romano e, através do encontro com Jesus, ele decide abandonar essa sua vida, né, de guerras, de lutas, de afastamento de Deus e se tornar um monge. Então ele vai sair do exército romano para um mosteiro. Então o que ele disse dessa sua época, né, dessa vida? Ele disse que ele resolveu espantar a banalidade e a soberba da sua vida e de dedicar-se somente a Deus na humildade cristã. Então, sair da soberba para a humildade. Foi o primeiro passo de conversão, né, como ele mesmo nos relata. Então, a partir daí, ele entra na vida monástica, né, vai ficar no mosteiro na cidade de Lérins, onde vivia em constante oração, no estudo da palavra, na meditação, na entrega total a Deus. Depois de alguns anos, ele foi ordenado sacerdote, abade, e aí vai se transformando, né, naquele mosteiro que era um mosteiro tão desconhecido, pelo seu testemunho de fé, pelas suas palavras, pelas suas pregações. Esse mosteiro vai se tornar um centro de cultura e espiritualidade, onde vão ser formados inúmeros bispos e santos para a igreja. Então, aquele soldado romano que vai se tornar um grande propagador da nossa fé. O que vai deixá-lo muito conhecido são os seus escritos, né? As suas, vamos dizer assim, as suas pérolas teológicas que chegavam, né, de uma forma muito simples para todos. Ele fez uma obra que a gente chama de comonitório. O que são comonitórios? São pequenas advertências, são pequenas frases, são pequenas anotações que nos levam a ter uma vida prática na fé. É aquela coisa de sair da teoria e botar na prática. E os seus estudos, os seus ensinamentos, os seus escritos chegam até nós e nos dão um retrato da vida cristã do século IV. Ele foi um grande polemista, como eu disse, e tem grande debate que ele fez com São Jerônimo, né? São Jerônimo, bispo e doutor da igreja, eles são contemporâneos e faziam um debate através de cartas. Você imagina, né, naquela época, manda uma carta, olha, eu tenho, né, falando sobre um versículo da Bíblia, o outro, depois de meses, recebe essa carta, manda essa carta. Então tem todo esse debate teológico de São Vicente de Lérins com São Jerônimo. São pérolas da nossa fé que chegam para nós. E ele vai morrer no ano de 450 no seu mosteiro. Vou falar para vocês um textozinho pequeno, né, do seu comonitório, né, como eu te disse, essas pérolas de sabedoria cristã. Ele pegou um versículo. Ó Timóteo, guarda bem o que te foi confiado. Evita as conversas frívolas e mundanas, assim como as contradições de pretensa ciência. Esse texto, esse versículo está lá em 1 Timóteo 6, versículo 20. Aí, como é que ele começa? Né? É a carta de São Paulo a Timóteo. O que ele começa dizendo? Este é o grito de alguém que sabe e ama. Então, a advertência que Paulo faz a Timóteo, ele já começa dizendo, é por quê? É porque ama. Então, toda advertência que a gente faz tem que ser por amor.
Então, ele vai continuar que Paulo já previa os erros que iam surgir e se doía por ele. A dor de Paulo para que Timóteo não se afastasse. E aí ele traz para nós, para hoje, para mim, para você. E quem é Timóteo hoje? É a igreja, somos nós. Então esse grito de Paulo é para mim, é para você. Guarda bem o que te foi confiado. Evita as conversas frívolas e mundanas, assim como as contradições de pretensa ciência. Então, você vê como é atual, como é forte para nós, através de um pequeno versículo. E aí tem todo um tratado que ele vai falando sobre isso. E ele continua, o que quer dizer guarda bem o que te foi confiado? Esteja atento. Esteja atento. Isso, esteja atento. Cuidado com os ladrões, com os inimigos, porque pode ser que enquanto dorme, venha alguém para lançar o joio. Aí ele vai trazendo, a palavra de Deus da parábola do joio e do trigo. E ele vai dizer para que nós estejamos sempre atentos. E aí depois ele continua. E o que é o depósito? Guarda bem o que te foi confiado, o depósito da fé. O que foi confiado a você? Aí ele vai te dizer o seguinte, o que foi confiado não é teu, não foi encontrado por você, mas você recebeu da igreja, você recebeu, do próprio Cristo. Não é fruto da sua sabedoria, não é fruto do seu entendimento pessoal, mas é da igreja. Por isso não está reservado ao seu uso pessoal, mas para ser dado, para ser levado a todos. Então, São Vicente de Lérins nos ensina a guardar a nossa fé, a estar atentos, para que nada nos desvie deste caminho. Então pedimos hoje a Ele a intercessão, para que nós também possamos estar atentos a cada dia a esse depósito da fé que Jesus nos dá através da igreja. Que nós possamos estar sempre firmes, de pé, diante do Senhor, sustentados na oração, sustentados pela palavra, sustentado pelos irmãos da comunidade. São Vicente de Lérins, rogai por nós.